Ryan está fora da partida. Ryan tem uma lesão e a gente aqui, eu não vou ficar aqui tirando onda e tal, não vou ser mau caráter para ficar aqui rindo da desgraça alheia, né? Não sou maluco a esse ponto, não. Agora, o fato dele não ser acionado, não entrar em campo, a gente precisa aqui trabalhar com a verdade também. É um risco a menos, porque eu acredito que João Maestro e Carlinhos jogando mal conseguem ser melhores que Ryan, não é, João? Com toda certeza. Assim, não tem como tratar de outra forma. Não dá para a gente aqui falar de outra maneira de Ryan. É um cara que entrou em 2 jogos e prejudicou em 2 jogos. Já tinha prejudicado antes, então se a gente está com 3 pontos agora, 4 pontos agora no quadrangular, tem uma parcela de culpa negativa em Ryan. Então, ele está sem estar nem como opção no banco. Eu acredito até que ele já não estaria, tá? Já não seria opção, mesmo se ele não tivesse lesionado. Mas aí agora a gente tem essa garantia. João, melhor. Vê só, melhor não ter. Eu também achava, João, que depois daquele jogo do Guarani, ele também não estaria em situação nenhuma mais nesse restante da Série C. Ele apareceu no time, né? No jogo passado. Ele estava porque não tinha outro. Não existia nenhuma outra opção. Agora já existia. Eu preferia nenhum. Tivesse entrado com o Auremir de zagueiro, ou Samuel, ou qualquer outro, velho. Sei lá, volta com o Felipe, só não Ryan, pô. Sim. E aí, então, a gente vai ter com certeza aí uma dupla de zaga, independente de quem joga, se for Matheus Silva, se for Carlinhos, melhor do que a gente teve no segundo tempo do jogo passado, que teve no primeiro também, porque por mais que Índio tenha feito uma partida de razoável para boa ali, não é melhor do que esses jogadores que a gente tem à disposição. O time começa a ganhar um corpo, começa a ganhar pelo menos a parte defensiva, a cara de que a gente se acostumou a ver, a cara daquela defesa que tinha tomado só 7 gols no campeonato, na primeira fase inteira. Então, assim, com certeza é um ponto de esperança aí, não a lesão de Ryan em si, mas ele não está disponível para o jogo. E aí, Atos, a gente tem Matheus Silva, né? João Maestro, Carlinhos e Índio. Tendo. Hélio dos Anjos ele tem a mania de dizer, né, que ele não monta um time para fazer 2 mudanças na zaga, né? Obviamente que as circunstâncias da partida elas podem levar a isso, né? Mas aí a gente vai ter um reserva imediato de um zagueiro que, dos 3, os 3 já mostraram serviço. Então você tem um deles sendo reserva, dá um pouco mais de confiança, né? O Náutico se prejudicou muito nesse quadrangular final pela quantidade de jogadores que o Náutico perdeu. Olha esse time que está na tela. Esse meio-campo é completamente diferente. As pontas, o ataque, na verdade, a gente está vendo 2 jogadores diferentes do que era projetado para jogar. Porque Bruno Mezenga tinha perdido a posição, perdeu até para Samuel, mas sempre teve uma expectativa que Paulo Sérgio pudesse jogar. A gente perdeu o Vinícius. O meio-campo perdeu completo, era Patrick Alain, Marco Antônio e Igor Pereira, até porque o Lucas Cardoso aí apesar de ter, eu recebi informação que ele treinou muito bem essa semana, tá? Talvez a gente tenha um Lucas Cardoso mais perto do Lucas Cardoso que deixou o time, porque claramente nos últimos jogos, apesar dele ter voltado, não está 100%, mas tem uma projeção boa para a próxima partida agora. E a linha de defesa a gente perdeu muito, tá? Perdeu muito com os zagueiros machucados, com o zagueiro que não podia jogar, que era o Matheus Silva. Infelizmente, a gente viu um Náutico que foi avassalador na primeira fase. A gente viu um Náutico, né, que ficou invicto por muito tempo, perder muitos jogadores. Alguns, não dá para colocar tudo na culpa do acaso, mas o acaso andou visitando aí o Náutico também. Algumas situações seriam melhor gerenciadas, por exemplo, quando o Náutico perdesse um zagueiro, não era para ter Ryan. E eu digo isso porque isso não é um detalhe. Ou se for um detalhe, foi um detalhe primordial. Porque Ryan, ele está diretamente envolvido
em 2 momentos críticos do Náutico dentro do quadrangular, que foi o jogo contra o Guarani, onde ele jogou de titular e o Náutico, enfim, tomou 2-0 ali rapidamente. E os dois lances têm a digital dele. E no jogo passado, mesmo que você analise o lance ali e veja que teve mais culpados, teve um erro coletivo, não era para ter deixado cruzar a bola, o cara que cabeceia é um volante, é um meio-campista que era para Igor Pereira, por exemplo, ou o Oremi, mas o Oremi estava marcando o jogador, então sobra Igor Pereira ali para poder pegar ele. Ele está no CEP da jogada, eu acho que daria para ele tentar uma antecipação, mas enfim, não foi só o lance do gol, tá? Assim que ele entrou, ele deixou o Kevin subir em cima da corcunda dele e cabecear, o que já poderia ter saído o gol da ponte ali, a bola passou rente à trave. Ele deixou o Náutico muito fragilizado durante o período que ele esteve em campo. Então isso eu não posso colocar na conta do acaso. Eu poderia aqui cobrar a questão se um jogador nota 5, nota 6 não fosse suficiente, mas a gente não está falando de nota 5, nota 6, que seria uma nota de um jogador reserva, né? A gente está falando aqui de um jogador nota 0, nota -2, um jogador que é absurdo, porque futebol é detalhes, e isso é bom. Eu acho que ele não vai estar escutando, mas, por exemplo, a vice-presidente costuma assistir bastante o programa, né? Sempre manda mensagem dizendo que está assistindo. Comunique isso ao presidente, que o que pode colocar em risco, o que está colocando em risco, na verdade, pode ter sido cabal para caso o Náutico não consiga o acesso, são detalhes como a contratação de Raia, como foi a de Douglas Borges lá atrás. Por que é que a gente se esgoelou em Douglas Borges, Renato? Por que é que a gente passou mal na época? Por que a gente fez cavalo de batalha na época? Porque quem está dentro, principalmente o responsável daquele que trouxe, ele fica espantado com a reação da torcida e com a reação dos analistas, da mídia, do Timbucast. Porra, mas por que está se fazendo tanto auê em cima de um jogador? Porque um jogador, quando ele é nota 0, ele pode ser o detalhe determinante para você não conseguir o objetivo. E os 2 jogadores mais criticados naquela época, na montagem do elenco, foram Ryan e Douglas Borges. Um saiu, o outro ficou. E o outro ficou ali plantado para ser a cereja do bolo do cavalo de Troia que ia nos prejudicar no quadrangular. Então, dá para registrar todo o acaso que aconteceu, o azar que o Náutico teve de perder jogadores, mas no final das contas, o determinante foi o cavalo de Troia deixado nesse elenco. Foi Ryan. Ele que colocou o jogo contra o Guarani como um jogo perdido. E ele nos deixou fragilizado no jogo contra a Ponte Preta. Então aí é um misto de azar, de ter perdido muitos jogadores, junto com a assinatura da incompetência que permaneceu no elenco até o momento final para poder nos deixar nessa situação difícil que está agora, que é ter que vencer o Guarani no Brinco de Ouro. O resultado disso, por hora, é uma dificuldade enorme para conseguir esse objetivo que poderia ser melhor trilhado. O Náutico poderia estar numa situação melhor. Espero que isso não vire, na verdade, algo que a gente vai contar por anos do porquê o Náutico não conseguiu esse acesso. Eu espero que isso não aconteça. Até porque assim, a gente tem observado, né, o nível de confiança do torcedor, a gente está acreditando que os jogadores são capazes de conquistar um bom resultado, né, lá no Brinco de Ouro, mas não se pode deixar isso para trás. E Atos, ele foi certeiro nesse ponto, né, que a gente não torne isso uma lamentação futura, porque vai ser sinal de que deu realmente merda muito grande. Saiu a arbitragem de Guarani e Náutico no Brinco de Ouro da Princesa, pessoal. Arbitragem FIFA para o confronto. Árbitro de Copa do Mundo vai estar à frente. Wilton Pereira Sampaio é o árbitro do jogo. Ele vai ser auxiliado por Tiago Gomes da Silva, por Johnny Caminache Rocha. Quarto árbitro é Eleniel Benedito da Silva, analista de campo Felipe Lombardi. E no VAR teremos o Daniel Nobre Bins, o
Analista do VAR, o Luciano Roggenbaum, e o observador Newton dos Reis Barreira. Tá aí a definição, né, da arbitragem para Guarani e Náutico. Finalmente um árbitro FIFA, né, gente? O Náutico tá pedindo, viu? Faz tempo que o Náutico pede esse árbitro FIFA. Finalmente foi acatada ali a decisão. Eu acho isso muito importante pelo fato de que teve árbitro nesse quadrangular que nem com o VAR o camarada tinha qualquer capacidade de apitar. João Maestro. Exatamente. O camarada, veja só, a descrença na arbitragem é tão grande, que naquela expulsão de João Maestro, eu tinha certeza, assim, quem quiser confiar na minha palavra, confie, mas foi o que eu pensei na hora. Eu disse, o VAR vai chamar, ele vai lá e não vai atender o VAR. Por questão de orgulho. Porque eu até falei sobre isso, dentro da interpretação errada que ele teve, teria como ele ser opinioso ao ponto de não querer voltar atrás. E aconteceu exatamente isso. O VAR chamou. Se o VAR chama, é porque tecnicamente a decisão está errada. Não tinha muita interpretação. Ele achou que cabia interpretação. Por isso que ele foi lá e manteve. E aí, veja, até o VAR, que eu acho que teve uma época que a gente acreditou o seguinte: independente se o árbitro é bom ou ruim, com o VAR é meio caminho andado. Eu acho que não. Eu acho que a ruindade da arbitragem brasileira ela já se adaptou ao VAR, que ela consegue ser ruim independente se tiver VAR ou não. Então eu acho que isso traz o jogo para um controle maior da utilização do VAR. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu acho que o próprio VAR vai ser mais determinante nesse jogo, porque é um juiz que está árbitro de Copa do Mundo, está acostumado com o uso da tecnologia, sabe respeitar os critérios da tecnologia e não vai ficar querendo brigar com a tecnologia. Isso, para mim, já é meio caminho andado. Isso aí é importante. Finalmente atendeu o pleito do Náutico. O Náutico já pedia há um certo tempo e não era atendido nunca. A única coisa que eu tenho medo, Renato, é quando às vezes esses árbitros se acham 30 vezes maior que o jogo, sabe? E aí aquela prepotência, aquela arrogância na hora de apitar, que isso talvez seja o ponto negativo, mas é o único também. De resto, não é garantia de boa arbitragem, não é garantia que ele vai fazer um jogo perfeito, mas que aumentam as chances, aumentam. E aí que seja um árbitro que não interfira de forma negativa na partida, que deixe o jogo rolar, porque é Copa do Mundo, né? Se ele já apitou Copa do Mundo, ele vai apitar outra agora. Só que é a nossa Copa do Mundo. Mas tem um detalhe. Apesar de que cá entre... Desculpa, Renato, mas apesar de que, assim, o que eu vou falar, eu tenho certeza que quase ninguém vai concordar comigo, mas mesmo assim eu falo. Apitar um jogo Náutico e Guarani, dentro do Brinco de Ouro, com a importância que tem esse jogo, valendo o que vale esse jogo, com a tensão que tá das duas torcidas, é muito mais difícil do que qualquer jogo de Copa do Mundo. Qualquer um. Esse jogo agora é muito mais difícil. Eu concordo plenamente. Eu não tenho. Veja, aí Atos, eu acho que você se engana. Eu acho que 90% dos torcedores vai estar de acordo com o que você está falando. Eu tenho certeza absoluta. Não, mas entenda, Tarcísio está dizendo que Copa é maior e tudo. Gente, Atos não quis tocar nesse ponto. Ele não está tocando nesse ponto. Você falar de pressão, quem você ama mais, a seleção brasileira ou o seu clube de coração? Esse é o primeiro ponto para a gente poder discutir. Quando a gente discute isso, a gente entende o nível de tensão, de importância que você dá àquele jogo e a pressão que você vai exercer, ela é muito maior. Um jogo de Copa do Mundo, ele não vai ter apenas, de um lado, torcedor do Brasil, do outro lado, torcedor da Itália. Vai ter gente do mundo todo. Então, gente... Eu duvido que na Copa do Mundo ele vai escrever na súmula: foram jogados no campo copos com conteúdo não identificado dentro. Nunca vai acontecer isso na Copa do Mundo, pô. Não, agora, manda ele errar, manda ele errar alguma coisa lá. Reinaldo Lira falou aqui: o cara apitou Inglaterra e França. A comparação foi infeliz. Meu irmão, você já viu a educação
que os jogadores ingleses e os franceses têm em campo. Vocês acham que Inglaterra e França têm um Hélio dos Anjos à beira do gramado? Manda esse bocha levantar, manda esse porra levantar. Meu amigo, o trabalho que Hélio vai dar ao Hilton Pereira. Peraí, pô, pelo amor de Deus, pô. Meu irmão, apitar a Copa do Mundo até eu apito, pô. Primeiro, que também não precisa nem entender nada que a galera tá falando. O cara só sorri e acena. E deixa eu até dizer uma coisa sobre essa história de que por se tratar de um jogo de Série C, talvez ele queira aparecer mais que um jogo. Convenhamos também um detalhe, meus queridos amigos. Um jogo decisivo, com grande público, estádio de Campinas tradicional, estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? A cidade de Campinas ela é tradicional no futebol também. Contra o Náutico, que é também um dos grandes clubes tradicionais do Brasil, um jogo desse porte, com esse tamanho de decisão, o árbitro não vai querer aparecer tanto assim, não, porque não é um jogo de Série C. Não é um jogo de Série C, gente. Essa é uma partida que está acontecendo na Série C, mas ele é um jogo de, no mínimo, uma Série B. No mínimo, uma Série B. Mas não seria algo de outro mundo a gente ver o Náutico e Guarani numa Série A. Nos tempos atuais, talvez. Mas, tradicionalmente, não. Enfim, é isso. Esse jogo, rapaz, é onde o filho chora e a mãe não vê, pô. Copa do Mundo é um docinho de coco. E a formação desses volantes, hein? A gente precisa até confirmar essa questão agora, porque é o momento, então, de voltar com o Igor Pereira e o Enderson, de você ter apenas o Enderson, Lucas Cardoso, Vitinho. Qual que é a formação ideal, hein, João? Renato, assim, se você parar para pensar sem analisar os últimos jogos e tal, eu acho que o caminho natural seria a entrada de Igor Pereira nessa volância aí. Mas as situações não são as mesmas da primeira fase, do quadrangular. As confianças não são as mesmas, os rendimentos, falha em gol de Igor Pereira assim, de uma forma muito grave contra a Ponte Preta. Tem a questão também no gol da Ponte Preta também no jogo passado. Então, assim, eu acho que essa relação de Igor Pereira para ser titular ficou um pouco desgastada. Então, acho que a tendência realmente é manter esse trio de meio-campistas, um volante mais distribuidor ali, com 2 meias, para essa partida. Eu acho um pouco perigoso, porque a Ponte ela tem uma característica de jogo diferente do Guarani. Por mais que seja um time com maior qualidade técnica, o Guarani é um time que propõe mais jogo que a Ponte Preta, e talvez isso seja um problema para o Náutico com o meio-campo tão leve. Mas em contrapartida, você não tem como ignorar o que acontece, né? Você não tem como fechar o olho e bota Igor Pereira e pronto. Não tem como fazer isso. Então, eu acredito que esse realmente vai ser o meio de campo para a partida, por mais que em questão de característica talvez não seja o ideal, mas é o que a gente tem. Eu acho que nesses últimos jogos a gente falou muito essas palavras, né? A gente teve muito desfalque. Infelizmente, nessa hora a gente teve que sofrer com isso, mas beleza, ninguém vai baixar a cabeça aí para essas questões. É jogar com o que tem, confiar nos meio-campistas que vão jogar, e eu acho que eles podem realmente agora com mais ritmo de jogo, né? Vitinho com mais tempo de bola, com mais entendimento do que é o sistema de jogo do Náutico, Lucas com um tempo maior da volta da lesão, o Enderson também tendo uma sequência, talvez pela primeira vez no ano, uma sequência assim maior. Então, torcer para que o entrosamento não faça a gente sentir falta de um primeiro volante ali mais pegador. Atos? Renato, vou ser muito sincero, eu acho que a gente virou passageiro da situação, para não falar passageiro da agonia. Acho que não cabe nem muito mais debate. O Náutico perdeu muitos jogadores, é um time meio que desfigurado, tentando se encontrar de outra forma. Em tese, é um time muito exposto. Eu acho que o tipo de jogo que a Ponte Preta fez ajudou muito a gente não ser explorado nesse ponto. Porque a Ponte Preta não quis jogar no primeiro tempo.
No segundo tempo, eu já vi outro jogo. Já vi a Ponte Preta querendo mais e a gente já estava vulnerável já. Apesar de a gente ter conseguido chegar ao gol no segundo tempo, porque o jogo ficou um pouco mais aberto, mas a Ponte Preta chegava com muito perigo ali dentro da área da gente. Eu acho que o Guarani vai ser um tipo de jogo diferente, principalmente do que a Ponte Preta fez no primeiro tempo. Eu acho que o que a Ponte Preta fez no primeiro tempo, nem a Ponte Preta é daquela forma também ali. Ali foi exagerado demais, muito por causa da questão da tabela, da questão da Ponte Preta não precisar vencer o jogo. Ele estava ali jogando por um empate, ou pelo menos tentando reduzir o jogo ao segundo tempo, aonde ele já pretendia se expor mais, como acabou acontecendo. Se expôs bem mais do que no primeiro tempo. Então, em tese, teria que ter um primeiro volante aí. Porque, veja só, se a gente tira ou Vitinho, ou Lucas Cardoso, ou Hélio Borges, colocando o Lucas Cardoso para um dos lados, não fazendo quadrado, é porque quadrado, Hélio não joga, tá? O quadrado. Se fosse eu montando o time, dado o que eu tenho à disposição, eu montaria com o Igor Pereira, o Enderson, Vitinho e Lucas Cardoso no ataque. Podia ser Mezengue Bolt, ou Bolt e Hélio Borges, ou Mezengue e Hélio Borges, enfim. Isso aí interferir pouco. Mas eu entraria com um quadrado. Não é o caso de Hélio. Só que eu acho assim, muito estranho que Hélio também abre mão de jogar com o Lucas Cardoso pelos lados. Coisa que ele já fez essa função já. E para mim, ele faz melhor isso do que o Bolt, por exemplo. Eu acho o Bolt muito pesado para jogar pelo lado. Mas ele não abre mão. Dito isso, se a configuração fosse Igor Pereira e o Enderson, já é muito ofensivo, tá? Já é muito ofensivo. Mas você tirando um primeiro volante, jogando com o Enderson, sendo esse segundo homem, que na verdade nem joga como segundo homem. No jogo contra a Ponte Preta isso não aconteceu. O Vitinho e o Lucas Cardoso, ele estava lá num bloco mais à frente, né? É porque o Náutico meio que libera o Lucas Cardoso para poder fazer uma marcação junto com o Mezenga, aí forma uma linha ali de Bolt, Vitinho e Hélio Borges um pouco mais recuada. Você sai fazendo as configurações, principalmente se defendendo. Mas, como volante mesmo, eu não vi o Vitinho atuando ali, muito menos o Lucas Cardoso. Então é um time vulnerável. Existem encaixes pelo modelo de jogo e pelo adversário que você possa minimizar isso? Tem. Como eu disse, aconteceu contra a Ponte. Mas não sei se vai ser o mesmo jogo contra o Guarani, não. Acho difícil. Porém, toda a vida, agora fazendo um papel de advogado do diabo, eu ainda continuo na linha que o time do Guarani perde muito com a saída de Bruno Santos, tá? Perde muito. Até Mirandinha, que até o Lucas Guerra falou aqui, é óbvio que é uma arma, tem que tomar cuidado, mas eu acho que até o Mirandinha, ele perde um pouco de força sem o Bruno Santos. Porque uma coisa é você jogar com o Bruno Santos, aonde ele, pela referência e pela movimentação, ele vai ocupar muito a defesa do Náutico e o Mirandinha vai ter mais espaço do que você jogar sem esse jogador. Como eu disse, o Brandão, como eu disse na live passada, o Brandão é um jogador que eu não gosto, é um jogador mais pesado, tem muito menos mobilidade, vai ser uma arma no jogo aéreo, vai. Mas na questão do jogo ali no chão, eu acho que não consegue manter o que o Bruno Santos fazia. E eu acho que perde muito o Mirandinha com a saída do Bruno Santos e perde também o Diego Torres. Eu acho que o Diego Torres ele é um gatilho para estar fazendo esse time jogar em projeção. Sem o Bruno Santos, eu acho que tende a ficar mais fácil do Náutico conseguir fechar o espaço para o Mirandinha. Ferreira está perguntando aqui como é que é a divisão de bicho. Eu já falei sobre isso. Não é só para jogador que entra em campo, muito menos para jogador do plantel. É para todo mundo do clube, pô. Bicho é para você criar um quê de participação do clube inteiro. Então, desde o porteiro ao fotógrafo, à cozinheira, todo mundo e todos os jogadores, eles ganham uma parte. Existe uma divisão diferente? Existe. Os jogadores acabam ganhando mais. Não é dividido por igual. Mas todo mundo ganha um pouco. E
sempre foi assim e faz sentido que seja assim, porque é para poder criar essa união de que está todo mundo por um propósito só. E no dia a dia ali do clube, não é só jogador que entra em campo. Pô. Se a cozinheira tiver de mal de você, ela não vai colocar um tempero ali a mais, ou senão ela pode errar no sal. Se o porteiro não for educado com você, você já vai fazer, você vai ter um dia de trabalho pensando, pô, aquele cara tava com cara fechada para mim. Então, é para provocar essa união de ambiente de trabalho, que o futebol ele é diferente de uma empresa comum, né? Porque é tudo ali muito passional, né? Então, o objetivo do bicho é esse também. Vamos lá, vamos com a escalação. Antes tem mensagem aqui. Vamos ler mensagem aqui do pessoal que está participando. Ainda não. O pessoal que está... Ainda dá tempo, tá? A gente está pertinho do final. Mande superchat ou live pix a partir de R$5 com a sua mensagem. A gente vai ler aqui e daqui a pouquinho tem um sorteio, tá? Muriel no gol. Arnaldo na lateral direita. Matheus Silva ou Carlinho? João, com João Maestro. O que eu quero ou o que vai acontecer? As duas opiniões. Eu acho que, por mim, era Carlinhos. Mas pela condição aí, eu acho que é Matheus Silva. E você, Atos? Eu acho que, não sei, velho. É uma dúvida que o Náutico tem aí. Eu acho que se Carlinhos treinou durante a semana, é capaz de ele jogar. Mas eu acho que a dúvida vai até o momento do anúncio, no vestiário. Igor Fernandes na lateral esquerda. E aí vem a dúvida que a gente tinha, né? Sobre colocar o Oremi, o Enderson. A partir daí, Renato, na verdade é dúvida total. A gente projetou o que o Náutico jogou no jogo passado. Acho que é o mais provável de acontecer, mas ninguém sabe, né? O Enderson, Vitinho, Lucas, Bolt, Mezengue e Hélio, né? As informações, elas são muito... são poucas informações, até porque é um contexto de decisão, né? É normal que o clube se blinde. O máximo que eu consegui é que Lucas Cardoso tinha treinado bem, o que é algo positivo, né? Algo que dá uma esperança a mais pra gente. Mas de resto, só ele dos Anjos sabe, e a gente vai ver ali 1 hora antes do jogo, todo mundo fica sabendo. Essa é a escalação. E aí vem aquela velha dúvida, meus queridos amigos. Chegou a hora do temido palpite. João, começa com você. Na moral, acho que é o momento que eu menos gosto de todos. Deixa esse 0x0 aí. Ok. É como a minha forma de me abster. O meu é 1x0 para o Náutico. E você, Atos? Faz de conta que eu não tô aqui. 0x0, então. Tá aí. Todo mundo no 0x0, só eu com 1x0. Covardes. Covarde não. Eu não tô querendo aparecer no futebol interior, é diferente. Velho. Porra nenhuma, meu irmão. Porra nenhuma. Eu estou dizendo aqui, mentalize. Mentalize. O Náutico vai vencer, eu tenho fé. Tem que ter fé. Aparelho, meu irmão. Perder, velho. Abraço, já era, velho. Esquece e viva a vida, velho. Então tem que ir com a fé pra ganhar.